Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Pois é, hoje nós estamos aqui para falar da lição de número 3, lição 3. E a lição hoje ela fala sobre dons de revelação. Mas antes da gente começar a esmiuçar aqui os assuntos, torná-los pautas importantes para que os nossos mestres, professores possam estar utilizando aí em sala de aula, deixa eu fazer meus agradecimentos. Primeiro eu agradeço aqui ao meu pastor presidente, confiança e credibilidade, extensivo a toda a sua família, beijo no coração de vocês, tá? Também a toda a direção da IBD Adelve, composta aí pela nossa primeira superintendente Deise Siciliano, um abraço minha amiga, Deus te abençoe. Ao meu amigo também, muito estimado pastor Ricardo Santos, meu amigo, Deus te abençoe. Aos colegas que compõem aí, tá? Essa direção da IBD junto, somando de forma maravilhosa, o diácono Roberto, abraço meu amigo, beijo no seu coração, viu? E é claro, a nossa muito estimada secretária Célia Ferreira, tá? Deus abençoe vocês, gente, vocês são maravilhosos. Também não posso deixar de agradecer aos meus congregados pejotenses, beijo no coração de vocês, a minha família e, é claro, a toda a família Adelphi, a quem eu me dirijo nesse momento, e peço que, por favor, vem para cá, vem conhecer o canal EBD Adelphi, vem participar com a gente, vem se afiliar, ok? Vem para cá, vem para cá. O Departamento de Ensino da Adelphi se sente extremamente honrado, tá? Pela presença de vocês aqui no canal EBD Adelphi. Eu, pastor José Francisco, vosso servo, me sinto extremamente grato a Deus pela companhia de vocês, por vocês que nos seguem, nos acompanham. Muito obrigado aos amigos da casa, aos amigos de fora. Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom? Só Deus para recompensar a participação de vocês aí no canal EBD Adelphi, tá? E até mesmo uma pontinha lá no J Silva. Muito obrigado, tá bom? Todas as vezes que você receber isso aí, você compartilhar, peça o pessoal se inscrever aí nos nossos canais aí, tá? A gente agradece o YouTube também, glória a Deus, vamos que vamos. Bem, queridos, vamos lá, vamos tentar ser bem sucinto na lição de hoje. Importante que a lição de hoje vai falar sobre dons de revelação. Escute isso aqui. Dons de revelação. Queridos, esse trimestre aqui vem falando sobre dons espirituais e ministeriais. Na primeira lição nós vimos o título da lição que diz: e deu dons aos homens. Nós vimos praticamente ali o autor da lição colocando em evidência praticamente a distribuição dos dons, ok? E é claro, ali a gente vai ver dons espirituais em evidência, que são os dons do Espírito Santo, a gente vai ver dons ministeriais que foram outorgados à igreja pelo Cristo, e a gente vai ver operações ou serviços que são dons onde a igreja é quem mostra o seu verdadeiro papel e porque ela foi chamada e escolhida para ser detentora não só de carregar a responsabilidade do nome de Jesus sobre sua vida, como também, tá, uma agente, tá, que promove, que dá seguimento à proclamação da mensagem salvífica deixada por ele. Ok? Então essa igreja que é salva por Cristo, lavada e remida no seu sangue, foi agraciada com dons especiais, dons espirituais, ok? E isso faz com que a igreja se torne um canal importante sobre esta terra, principalmente em tempos como este que nós estamos vivendo, de escassez espiritual, de pobreza espiritual, de incredulidade à flor da pele, tá? Vivida e vivenciada por uma geração totalmente destruída emocionalmente, psicologicamente, tá? Afetada desde a cabeça à planta do pé, por homens que foram mal intencionados, homens que procuraram literalmente destruir, tá, os conceitos e preceitos que valorizam o ser humano. A gente vê isso,
Essa humanidade está precisando de Cristo com urgência. Precisa ser restaurada. E quem é a responsável por fazer isso? A igreja. Só que entenda uma coisa, como igreja a gente sabe, e a gente prega, a gente goza da liberdade, tá, de expressão, mas entenda uma coisa, mesmo a gente tendo isso, ainda tentam de todas as maneiras fazer com que a mensagem não chegue aos corações das pessoas. Ok? Tentam impedir que a mensagem não chegue aos corações de quem precisa. E o que a gente, quando deixa de pregar, quando a gente deixa de falar, o que a gente ocasiona? Ou seja, quando eu deixo de pregar, quando eu deixo de falar, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de fazer, quando eu deixo de executar a missão que a mim foi dada, eu vejo destruição ao meu redor. Então é importante que eu não deixe o meu papel de fazer com que outras pessoas alcancem, tá, a revelação da palavra. Ok? Então, queridos, os dons foram alocados à igreja para capacitar a igreja justamente para lidar com essas dificuldades, tanto físicas quanto espirituais. Pegou a visão? Então, hoje a gente volta com muita vontade de falar sobre dons espirituais. E é claro que dentro da lição hoje, que é a lição de número 3, a gente vai falar sobre pelo menos 3 classes, tá, desses dons. Por que eu digo isso? Dentro de uma classificação geral dos dons, tá? Eles são divididos em 3 categorias. A primeira delas é dons de revelação, a segunda dons de poder e a terceira dons de elocução. Veja bem, essa divisão não está na Bíblia, isso foi desenvolvido teologicamente. O autor da lição vai até falar sobre isso na introdução. Ele vai explicar isso aqui na introdução. E eu não estou na introdução ainda, então eu não vou falar. Quando eu chegar lá, a gente fala. Tá bom, meus queridos? Então, vem para cá, vem comigo. Vamos nessa, professores? A lição é para a gente, né? Então vamos lá. Bom, a nossa lição está pautada aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, e diz assim: que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta, né? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, ou melhor, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Em uma linguagem mais atualizada, se pegasse eu ela aqui e mostrasse para vocês, a palavra edificação vai ser substituída por crescimento espiritual. Coisa linda demais isso aqui. Muito bem, vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática vai falar que os dons de revelação divina são indispensáveis. E de fato isso é uma grande verdade. Indispensáveis à igreja da atualidade. Olha só, o autor falando de atualidade. Um tema que nós vimos no trimestre anterior. A atualidade da doutrina, coisa linda. A atualidade dos dons espirituais, maravilha de Deus. Tá? A igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Eu acabei de falar, uma geração corrompida, né? Que a gente, como agentes de Cristo, precisamos, independente da geração estar corrompida, independente, tá, de o gênero estar corrompido, independente de confundirem as coisas, a gente precisa manter o foco, manter a direção, olhar firme para frente, porque Jesus está na nossa frente, isso é o que importa, ok? Se o homem veio errado, Jesus muda. Se o homem está vivendo errado, quando Jesus entra, ele se transforma. Me faz lembrar de uma pregação uma vez, estávamos pregando numa cruzada, e no momento que nós começamos a ministrar ali, né, coisa extraordinária naquele dia, nós falamos com muita propriedade, dentro da comunidade que estávamos pregando, nós falamos com muita propriedade. Jesus, ele veio para entrar em tua casa, não importa o teu estado, como você está vivendo. Jesus, ele quer entrar na tua história, na tua casa, na tua vida, para mudar tudo, alterar todo o teu método e modo de viver. E nós fomos muito enfáticos em falar
porque embora estivéssemos numa comunidade, Deus não está preocupado se é polícia, se é bandido. Deus quer entrar na tua vida, querido. Seja você policial, seja você bandido, seja você traficante, seja você prostituta, seja você o que for, homossexual. Jesus quer entrar na tua vida e quer mudar o teu conceito, a tua história. É isso que a gente aprende com o Espírito Santo quando os dons são colocados em evidência. Quando os dons são colocados em evidência na minha e na tua vida, meu querido, esse é o nosso papel. A igreja foi tirada de dentro para pregar fora. Ela dentro recebe, mas ela não fica presa, ela vai lá fora pregar. Vem comigo. Então, meus queridos, finalmente a gente sai da nossa leitura diária e se depara com a nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada em 3 referências bíblicas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 8 e 10. A segunda, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e 10 também. E a terceira, Daniel, capítulo 2, versículos 19, capítulo 2, versículo 19 a 22. Ok? Muito bem. As 3 leituras são importantes, ok? Eu poderia ler elas aqui com vocês, tá? Mas essa leitura vai ser feita na abertura das lições. E presentes estarão alunos e professores. E chegando na sala de aula não há mais uma necessidade de ler, porque já foi feita. Mas se você não consegue ficar sem ler, você pode optar por 2 opções. Leia e não interprete nada, ou você faz uma pauta sucinta de todo o conteúdo, como às vezes eu costumo fazer, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. A leitura que se encontra aí nas referências citadas, a primeira referência vai falar sobre a distribuição dos dons. E quais são esses dons? A leitura me apresenta aqui 7 citações, ok? Lembrando que a gente está estudando sobre os 9 dons, sendo que a lição de hoje vai abordar apenas 3 dons, tá? Por isso que o título da lição é Dons de Revelação, porque fazem jus apenas à palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos, ok? Esses 3 dons citados aqui fazem parte, então, tá, da lição de hoje. Mas a leitura que acabei de mencionar aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, como eu lhes disse, fala sobre a distribuição dos dons, e apenas 7 são apresentados aqui. Eu vou traçá-los para vocês, para que vocês entendam como é que a gente costuma fazer. Vamos lá. A distribuição dos dons. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, tá? Operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. São esses os dons que aparecem aqui, citados aqui. Ok? Fica muito mais fácil, né? Então, em Atos 6, capítulo 6, versículo 8 a 10, 3 versículos, e esses 3 versículos vão falar sobre um pouco da vida de Estevão, antes de ser apedrejado. Esse Estevão aqui, o texto vai dizer, cheio de fé e poder, estava fazendo sinais e maravilhas, ou prodígios, no meio do povo. E isso chamou a atenção de alguns elementos da sinagoga dos chamados libertos. E como se não bastasse, vieram também sirineus e alexandrinos, outros oriundos da Cilícia e da Ásia, para disputar com Estevão. E esse disputar aqui é preciso entender que eles vinham para discutir mesmo, né? Só que o versículo 10 vai dizer com muita propriedade, ou diz-nos com muita propriedade, que eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, nem do espírito que estava com Estevão. Ou seja, eles não conseguiam convencer Estevão, pelo contrário, se rendiam à sabedoria do jovem por conta da atuação do Espírito Santo na vida deles. É isso. Chegando em Daniel capítulo 2, versículos de número 19 a 22, a gente encontra um Daniel agradecido, louvando e engrandecendo a Deus por conta do segredo revelado a ele. Ok? Ele vai descrever dentro das suas alusões de exaltação que Deus ele é grande, sábio e forte.
coisa linda. Vai mostrar para a gente que Deus é Senhor do tempo e vai dizer com muita propriedade que é Ele que tem controle sobre a vida humana quando diz que Ele remove os reis e é Ele quem estabelece os reis. Então ele fala de controle aqui. Quando diz que ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao inteligente, a gente lembra dele mesmo. Isso aqui é muito interessante porque é uma realidade que Daniel está apresentando, engrandecendo o seu Deus. E chegamos à conclusão, na última declaração do versículo de número 22, que nada se oculta diante dele, pois com ele mora a luz. Ou seja, com ele mora todo o entendimento, toda a revelação, toda a ciência, toda a clareza de fatos. É isso que o jovem mostra para a gente. Perceberam como fica mais fácil? Então, se quiserem trabalhar dessa forma, fiquem à vontade, tá bom? Fica muito mais fácil, porque, pastor, a leitura já foi feita. Então, se eu trabalho dessa forma, eu apenas melhoro o meu condicionamento quando eu estiver dentro da lição. Pegou a visão? Vem comigo, vamos embora. Bom, saindo da nossa leitura bíblica em classe, a gente entra nos objetivos da lição. Quando eu digo os objetivos da lição, todo mundo já sabe, eu estou me referindo ao objetivo geral e aos específicos. Lembrando que todos eles aqui, desde o geral aos específicos, vão estar falando justamente sobre a lição de hoje. Tá? Primeiro ele diz o seguinte, que precisamos expor que os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, são vários específicos. Devo conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência, refletir a respeito do dom do discernimento dos espíritos. Pegou a visão? Vem comigo, vamos lá. Partindo para o interagindo, senhores. No interagindo, vamos ser muito sucinto, o autor já começa dizendo que nesta lição a gente vai estudar a respeito dos dons de revelação, tá? Estes dons foram concedidos à igreja a fim de que a mesma seja edificada. Maravilha. Diz ainda que estamos vivendo em tempos trabalhosos, e de fato estamos. E por esta razão necessitamos que a sabedoria que vem do alto, tá, do poder de Deus, venha de fato estar sobre as nossas vidas, ok? Fiquem à vontade, tem muito mais coisa boa aqui dentro, mas eu vou deixar para vocês, porque eu vou partir para a nossa introdução, tá bom? Bom, quando a gente chega na introdução, não sei se vocês lembram, eu entrei no assunto e disse que eu não ia falar porque eu não estava na introdução, mas agora eu estou na introdução, então eu posso falar. Lembrando que quando a gente fala dos dons de revelação, a gente fala da palavra, da sabedoria, da ciência e do discernimento. São 3 dons alocados dentro dessa classificação, como o autor coloca aqui para a gente logo de início. Ele vai dizer que o teólogo Stanley Orton afirma, que alguns estudiosos classificam os dons da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, tá? Em 3 categorias, que são elas: revelação, poder e expressão. Expressão aqui é elocução, tá bom? Então, essas 3 categorias apresentadas aqui, tá, vai ser o nosso cunho de estudo durante 3 aulas, pelo menos, Hoje a gente fala sobre a primeira categoria, que vai abordar os dons já citados, mas a gente cita de novo apenas por uma questão, tá, de ética, que é sabedoria, ciência e discernimento, ok? Então, meus lindos e perfumados, fiquem à vontade, se quiserem cavar mais, fiquem à vontade, tá bom? Vamos para o tópico de número 1 da lição, palavra da sabedoria. Aqui dentro a gente vai estudar 3 pontos: o primeiro, conceito; o segundo, a Bíblia e a palavra da sabedoria, e o terceiro ponto vai falar sobre uma liderança sábia, ok? Então, como vocês podem perceber, sabedoria está ganhando aqui
um conteúdo muito bom para a gente falar. Mas, queridos, eu me sinto na responsabilidade de estar estudando um trimestre que fala de dons espirituais e ministeriais e aloca operações, que a gente interpreta também como serviço, em evidência, que são dons relacionados ao trabalho da igreja. Então entenda isso aqui. Na primeira lição nós falamos que ele deu dons aos homens. Na segunda nós falamos do propósito dos dons. E aqui a gente chega então a falar sobre os 3 primeiros dons classificados como dons de revelação. Mas entenda, eu estou falando de dons. Então eu quero trazer aqui uma pauta rápida para vocês sobre dons. Já foi visto que dons espirituais, queridos, já foi visto que dons espirituais foram dados por Deus aos seus santos. Os santos que eu me refiro aqui não são os israelitas do Antigo Pacto, nem da nação israelita. São a igreja, tá? São os santos da igreja hoje. Tá? E qual era a finalidade dessa distribuição de dons para a igreja, pastor? A finalidade era capacitar, condicionar a mesma, fazer com que ela, a igreja, se tornasse agenciadora dos propósitos dele, Deus, sobre essa terra. Isso aqui é lindo demais, pelo amor de Deus. Tá? Os mesmos dons, queridos, apontam para uma dimensão sobrenatural. Não esqueça disso. Os dons espirituais estão dentro de uma dimensão sobrenatural. Estão em poder e operosidade do Espírito Santo, querido, pelo amor de Deus. Estão em poder e operosidade do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que sobre a vida do crente o mesmo seja um canal vivo de transmissão de Deus, pelo amor de Cristo. Mas um canal vivo de transmissão sobre o quê? Sobre a vontade de Deus, sobre a mensagem de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre a operação de Deus, sobre o favor de Deus, sobre Deus. Seja um canal, seja um instrumento. Os dois são isso. Eles fazem isso contigo. Aliás, fazem isso com a gente. Amém? Bom, como nós vimos aqui na nossa leitura bíblica, na primeira apresentação da referência citada de Coríntios, a gente viu 7 citações de dons. E como vocês bem sabem, nós estamos estudando sobre 9 dons. 9 dons espirituais. Tá? E, é claro, eu vou traçar para vocês aqui os 9 literalmente. Eu preciso mostrar para vocês. Eu preciso fazer isso. Tá? Os dons são vistos em um número de 9 qualidades. Vamos lá. Primeiro, a palavra da sabedoria, a ciência, a operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas, o dom da fé e o dom de curar. Meu Deus do céu, são 9. Esses 9 dons aqui, tá? Foi classificado, foi desenvolvido aí, separando em categorias, que você já sabe. Se quiser tirar dúvida, é só dar uma olhadazinha lá na pauta da página de número 20, aparece lá, ok? Caso de dúvida, é só dar uma lidazinha ali. Mas deixa eu terminar aqui. São 9 dons. 9 dons. São dádivas, são presentes alocados para a igreja. Para a igreja. Através de quem? Já vimos, do Espírito Santo, para que a mesma viesse continuar a obra de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegou a visão? Quando lecionei na lição de número 4 do trimestre passado, falando sobre a atualidade dos dons, nós mencionamos isso. Meu Deus do céu. Dá uma passadinha lá, caso de dúvida, reveja aquela aula. Isso é muito importante, se caso você necessitar.
Meu Deus do céu. Na lição anterior, querido, não estou me referindo ao trimestre, mas a lição anterior, literalmente, a que fala sobre o propósito dos dons. Nós vimos que os dons tinham o papel de edificar a igreja. Isso é fato. Veja bem, nós vimos essa questão da edificação e eu preciso falar isso aqui para vocês, tá? O papel da edificação, queridos, pode ser visto como edificação própria, edificação coletiva e edificação crescente. Deixa eu explicar isso aqui para você, tá? A edificação própria, o elemento se utiliza do dom para edificar-se a si mesmo. E qual é o dom que ele se utiliza para se edificar a si mesmo? Dom de línguas. Está escrito lá. Então, o crente sendo o edificador de si mesmo, ele o faz através do dom de línguas. Pega isso aqui. O autor chama de línguas estranhas. Só que no desenvolvimento do conteúdo a gente vai descobrir que o que fala em línguas, fala em mistérios, porque fala diretamente com Deus. Então, línguas estranhas passou a ser chamada agora de línguas de mistérios. Por quê, pastor? Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ali é literalmente línguas estranhas. Entenda isso. Os transeuntes que estavam na localidade, vendo aquele acontecimento fenomenal, se maravilhavam dizendo, não são eles judeus? Sim, são, mas eles estão falando aí na nossa língua de origem, língua que somos nascidos, e estão exaltando e glorificando a Deus. Pega a visão. Antes disto acontecer dentro do ambiente, Lucas registra com muita propriedade dentro do ambiente, dizendo que foram, de repente, o som veemente e impetuoso que foi visto dentro do ambiente, e de repente foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Enquanto as portas não se abriram, lá dentro estava acontecendo um verdadeiro Pentecoste de línguas que ninguém sabia o que era. Eram as línguas de mistérios de Deus, mas quando se abrem as portas, as línguas se transformam agora em línguas de estrangeiras ou estranhas. Então ficou conhecido como línguas estranhas. Mas a gente sabe, Paulo deixa claro que o que fala em línguas fala diretamente com Deus, porque somente Deus entende. O que é isso? É mistério, gente. Ok? Eu só dei essa passadinha aqui para você entender que o que fala em língua edifica-se a si mesmo, tá? Maravilha de Deus. Bom, esse elemento óbvio, através do batismo, alcançou a graça de, em línguas, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Edificação coletiva. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Aqui os dons são voltados para a edificação do corpo, a igreja. Pega isso aqui. Quais são os dons que fazem parte da edificação da igreja? Vamos começar por profecias, vamos falar de fé, sabedoria, ciência, curas, discernimento, interpretações. 7 dons. Esses 7 dons apresentados aqui, eles particularmente servem para a edificação do corpo, da igreja. Então a gente chama isso de edificação coletiva, pelo amor de Deus. Bom, entendendo isto, eu falo de edificação crescente e a gente vai voltar para a lição. Vamos lá. Edificação crescente, queridos. Aqui o alvo é o crescimento. Os dons foram alocados à igreja para dar continuidade ao ministério de Cristo. Entenda isso. Então, edificação aqui é crescente. Deixa eu explicar para você. Aqui o alvo é o crescimento. O crescimento de quem? Da igreja. Então, o alvo são os não crentes ainda. Pegou a visão? Como trazê-los, como alcançá-los, como fazê-los conhecedor do poder de Deus. Vamos lá. Quando eu uso a palavra Romanos 10, 17, a mesma diz-nos que é possível, através da fé, mostrar-lhes o poder de Deus em uma outra linguagem. Pega isso aqui. Então veja comigo. A palavra da sabedoria pode ser usada para trazê-los para a casa do Senhor?
deve ser usada e vai ser usada. Vai ser usada. Que isso, pastor? Ué, vai ser usada. Pode ter certeza. Tá? Por quê? Porque é a palavra da sabedoria que vai fazê-los entender o conteúdo da mensagem. Pelo amor de Deus. Tá? Então, quando você estiver fazendo uso da mensagem, se deixe ser conduzido. Quer ver? Te provo. Quem foi discutir com Estevão? Vamos lá. Quem foi discutir com Estevão? Libertos, sirineus, alexandrinos, oriundos da Cilícia e da Ásia. Nós temos aqui 5 grupos que foram discutir com Estevão. O que Estevão fez? O que Estevão fez? Refutou todos eles, e nenhum deles pôde resistir ao que Estevão falava. É isso, querido. Então, automaticamente, o mundo precisa ser convencido, o pecador precisa ser convencido. Quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo na tua vida te usando com poder, através do dom da sabedoria. Pega a visão. Vamos lá, deixa eu continuar. A palavra da ciência pode ser usada aqui também, pastor? Também, pastor? Pode. Porque o que é ciência, querido? Revelação. Tradução bem simples, né? Revelação. Veja bem, o elemento, o que o eunuco estava lendo? Isaías. Quando Filipe chega perto dele, pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo, o que ele diz? Como entender se não tem quem me explique? Hein? Que isso? Coisa linda demais. Pegou a visão? É isso aí, querido. Então pode ser usado. Maravilha, Espírito Santo, eu te amo. Vamos lá. Palavra da ciência também poderá ser usada, pois interpretar a mensagem é buscar sua revelação e aplicá-la de forma coerente aos não crentes. Pegou a visão? Muito bem, meus queridos. Então, edificação crescente é trazê-los para cá. Deixa eu te explicar aqui. Quando a gente fala de edificação, o que a gente pensa? Ao edifício que está sendo construído. Opa! Se é um edifício que está sendo construído, calma aí. Então significa que cada vez que ele vai sendo... ele está o quê? Crescendo. O que é edificação? Quando eu disse edificação crescente, parece que eu estou dizendo a mesma coisa 2 vezes. Porque, veja bem, edificar, que ao mesmo tempo é embasar e dar estrutura de crescimento, eu resumo da seguinte maneira. Quando eu leio a Bíblia na linguagem de hoje, atual, onde eu encontro edificação, eu encontro crescimento, querido. É simples. Por isso que eu falei para você, parece que eu estou dizendo a mesma coisa 2 vezes. Mas eu coloquei edificação para que você tenha base, tenha a estrutura sendo formada. Então a base, que é a edificação, só vai crescer quando você se tornar um canal e se deixar ser usado por Deus. Tá bom? Por quê? Automaticamente você vai trazer as peças que irão compor o crescimento da igreja. Pegou a visão? Meu Deus do céu. Espírito Santo, vem comigo. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Vamos lá. Bom, curas também pode ser usado, pastor, para edificação do deve. E serão as curas e os sinais e maravilhas que irão atrair. Observe o texto de Atos 6, 8. O que está escrito? Estevão, cheio de fé e poder, fazia sinais e prodígios grandiosos no meio do povo. Pronto. E aí? Deu para entender? É lindo demais. Por isso, querido, vimos sinais e maravilhas também entrando. Mas juntando todos eles, a gente vai ver que estão na igreja para proporcionar a mesma e para promover na mesma, tá? E para fazer com que a mesma continue o ministério de Jesus Cristo
na terra. Então, qual é o papel da igreja? Promover o Cristo, promover salvação, promover libertação. E eu faço isso através de quem? De quem me impulsiona, de quem já me convenceu, de quem já me justificou, de quem já me preparou, de quem já me condicionou, de quem já me encheu. Ah, meu Deus, que isso. Eu disse para vocês que eu precisava falar disso. Ok? Então, queridos, desculpe o tempo que eu tomei aqui, mas eu não saí da lição. Eu disse para vocês, eu estou no assunto. Se você está no assunto, você pode buscar em qualquer fonte que te ajude. Fonte que te ajude. Não vai buscar também uma fonte que, pelo amor de Deus, vai trazer para cá heresia, né? Então, pelo amor de Deus. Então, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Lindo demais. Definição. A palavra. Palavra. O que ele coloca ali? Definição. Exprime uma manifestação verbal. Definição verbal. O que é isso? Palavra. Neste ponto, a mesma está alocada a uma definição que a qualifica como máxima a sabedoria. Então vamos lá. Ele vai dizer, e ele até vai usar ali o dicionário eletrônico, Hawaii, sei lá como é que fala isso, e vai dizer que o mesmo vai colocar ali que sabedoria é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Coisa linda demais. Meu Deus do céu. Dando continuidade, Paulo vai se referir à sabedoria como uma capacitação divina. Utilizando ainda uma capacitação divina para lidar com termos, difíceis, como foi o caso de Salomão, por exemplo, diante das duas mulheres que se apresentaram disputando pelo filho vivo. Enfim, nós vemos ali com toda a propriedade uma manifestação da sabedoria entrando com discernimento e a interpretação dos fatos. Coisa linda demais isso aqui. Muito bem. Ele vai dizer então, ainda coloca aqui, os argumentos do senhor Estevam Ângelo de Souza. E ele, nesse elemento, vai dizer que a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. Bom, fiquem à vontade, ok? Eu já dei meu parecer aí. Eu até usei aqui, o termo de... Falei sobre a sabedoria de Salomão, definição, discernimento, capacidade de distinguir com razão entre o certo e o errado, usando o raciocínio, a inteligência para alcançar o êxito. Isso é lindo demais, isso aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, numa pauta que eu tenho aqui. Palavra da sabedoria. Olha o que o autor diz aqui. Parece que esse dom está relacionado com a promessa de Jesus. Em Lucas 21, 12 a 15. Nela, ele preveniu seus discípulos que deveriam esperar perseguições, aprisionamentos e julgamentos perante as autoridades civis. Isso seria para eles uma oportunidade para o testemunho cristão. Sobre tais circunstâncias, eles não deveriam, entretanto, ficar ansiosos, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Estevão experimentou esse dom, como se vê em Atos 6, 9, 10 e 8 também. Parece que esse dom pode ser recebido, pela oração com fé por todo crente em qualquer tempo que ele tiver necessidade de expressar sua fé. É sem dúvida um dom indispensável para todos aqueles que estiverem envolvidos no ministério do aconselhamento. Veja bem, essa pauta que eu trouxe para vocês aqui,
ele vai falar que é um dom que pode ser pedido caso você tenha necessidade. Em quem eu vejo isso? Eu vejo isso em Salomão. Salomão viu a necessidade. Embora os conselhos de Davi tivessem sido bons e toda a orientação necessária para ele, a gente vai perceber que o jovem Salomão vai buscar em Deus. E quando ele vai buscar em Deus e Deus fala com ele, ele vai dizer com muita propriedade o que ele quer. Ele vai dizer para Deus: eu quero sabedoria e conhecimento. Quando ele diz eu quero sabedoria e conhecimento, ele está dizendo: o teu povo é grande demais, eu preciso saber administrá-lo. Para isso eu preciso de sabedoria, tá? Eu preciso de discernimento, essa é a razão. E quando ele diz eu preciso de conhecimento, ele está dizendo: se eu não tiver o conhecimento, se eu não for inteligente o suficiente para ter o conhecimento, como é que eu vou lidar com a situação? Então eu preciso ter o conhecimento para lidar com o discernimento, para trabalhar bem com o discernimento. Pega a visão, crente. Só deixa eu usar. É assim que funciona. Ok, queridos? Então, a gente fecha aqui o número 1 e vai para o número 2. No número 2 a gente encontra a Bíblia e a palavra de sabedoria. Então, vai fazer uma menção sobre a Antiga Aliança e vai dizer que na Antiga Aliança os dons não eram evidenciados como é no Novo Testamento. Quando ele diz isso, ele também vai deixar muito claramente que no Antigo Testamento a gente via apenas vislumbre desses dons. Claro, quando a gente vê o profeta profetizar, nós temos ali um vislumbre do dom de profecia. Quando a gente vê Deus revelando coisas, tanto do presente, tá, e do futuro, a gente vê ali literalmente o dom da ciência sendo colocado em evidência, revelação, Deus dando revelações. Então são vislumbres, tá, de atuações no Antigo Pacto. Palavra da sabedoria, pastor, está lá no Antigo Testamento também? Tem algum vislumbre dela? Tem, Salomão usou, José usou no Egito, Abraão foi usado também, Jó foi usado também. Então, há bastante vislumbres de palavra de sabedoria no Antigo Testamento, tá? É bem verdade que a gente vai ver isso com mais evidência na vida de Salomão e na vida de José, quando está governando o Egito. Então a gente vai ver isso com muita propriedade, né? Quando José está no Egito, ele sai da casa de Potifar, vai para a prisão, da prisão ele vai para o palácio, no palácio ele interpreta o sonho do faraó, e a partir do momento que ele faz isso, ele ainda dá conselhos para o faraó. Coisa linda, né? Então, a gente vê ali vislumbre da sabedoria. Meu Deus do céu, lindo demais, lindo demais. Ok? Então, queridos, vamos para o número 3. No número 3, tá? Fiquem à vontade para esmiuçar o que vocês quiserem, tá? No número 3, tá até aí na lição, estou falando de José, tá aí. Uma liderança sábia. Gente, isso aqui é importante demais. Eu vou resumir todo esse conteúdo aqui, que aliás é uma pauta pequena, não é muito grande, da seguinte maneira: a importância do dom na vida do crente, na vida do líder, principalmente na vida daqueles que estão pastoreando, pelo amor de Deus. O que provoca o dom na vida desses elementos? Uma liderança sábia. E uma liderança sábia tem uma igreja sábia, óbvio, com certeza. Uma igreja inteligente. Então, uma liderança sábia, a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Por isso que todo pastor precisa buscar isso aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, precisa buscar isso aqui. Você vai lidar com situações complicadíssimas. Então busque. Se você não tem, busque. Peça a Deus sabedoria. Para quê? Para lidar com o povo. Pastor José Francisco, pede. Por que você não vai pedir? Eu peço, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo. Me ensina, me dá conhecimento para lidar com o teu povo. Meu querido, eu peço. Ok? Então... Voltou a colocar aqui, ó, em situações que demandam uma orientação, tá? No exercício do ministério pastoral. Meu Deus! Tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Temos uma lapada aqui, né? Será que isso acontece, pastor? Ah, acontece não. Não acontece não. O cara confundiu com você. Acontece, querido, acontece.
É por isso que a gente precisa de muita graça de Deus. Que? Muita graça de Deus. Tá bom, queridos? Bom, deixa eu terminar isso aqui mostrando para vocês que a palavra da sabedoria, senhoras e senhores, professores, trata-se de uma proclamação, uma declaração, onde a mesma entra para satisfazer a necessidade em algumas ocasiões em que ela é necessária. Por isso que o líder precisa ter sabedoria. Ok? Uma liderança sábia é outra coisa. Ok? Então, queridos, prestem muita atenção nisso, tá? A sabedoria, entenda isso aqui, ela não depende da tua capacidade humana. Não. Nem depende da tua sabedoria natural. Não confunda a tua sabedoria natural, que diante de Deus não é nada, tá? Para lidar com algo que é sobrenatural, que vem de Deus. Não adianta. A sabedoria humana perto da sabedoria de Deus não é nada. Então deixe a sabedoria de Deus dominar a sua vida, te possuir, querido, te levar aonde Deus quer te levar. Ok? Então, não depende da capacidade humana nem da sabedoria natural. Por quê, pastor? Porque é uma revelação do conselho divino. Meu Deus do céu. Percepção sobrenatural. Meu Deus do céu, o que é isso? É isso aí. Então, o que é sabedoria? Percepção sobrenatural. Pega a visão. Percepção sobrenatural. Veja bem, a própria sabedoria, ela cria em mim necessidade, tá, de lidar com a palavra de Deus. Ela busca dentro de mim, tá, essa necessidade, ela provoca essa necessidade de fazer com que eu me aproxime de Deus. Entendeu? De número 2. Bom, tópico de número 2, palavra da ciência. Bom, a gente sai de sabedoria, a sabedoria do grego, Sofia. Meu Deus do céu, coisa linda demais. Conhecimento. Tem tudo a ver com conhecimento, né? Na verdade, sabedoria é conhecimento. Conhecimento sobrenatural, só que não é um conhecimento humano, eu já disse isso. Então, queridos, vamos lá. Vamos para o tópico de número 2, a palavra da ciência. O negócio de sabedoria é tão bom que a gente nem sai de lá, quer ficar lá, né? Não, deixa eu vir para cá. Ciência é bom, você vai gostar. Bom, o que é? A outra diz assim, é um dom que se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Vai dizer que é fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley em sua teologia sistemática, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Moral da história, o que é a palavra da ciência? Palavra é a definição verbal. E o que é ciência? Revelação. Pronto. É simples assim, pastor? O autor já colocou pra gente tudo ali, ó. Quer mais o quê? Palavra da ciência. Tá bom? Vamos lá. Mas vocês querem mais? Então vamos lá. Vamos para uma outra pauta aqui. Alguns estudiosos, se baseando no confronto ávido entre Ananias e Safira, Atos 5, 3 e 4, definiram esse dom como a revelação sobrenatural de fatos não conhecidos previamente. Ciência. Ananias e Safira combinam algo. Chegam diante do homem de Deus, Pedro, com um sermão pronto, né? Preparado. Ele chega dizendo, olha, vendi uma propriedade, portanto, está aqui o valor, sendo que ele havia vendido por outro valor. E tentou ludibriar o homem de Deus, dizendo que havia vendido por um valor X e não pelo valor A. Vendi pelo valor X, o valor A ele não disse.
Quando ele confessa este ato infame, dizendo que havia vendido e que estava ali de bom coração, enfim, aquela coisa que estava acontecendo com a igreja naquele momento, a igreja estava repartindo, maravilha, coisa de Deus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer para ele: por que você está mentindo para Deus? Você não está mentindo para mim. Bom, tu já sabe da história, eu estou aqui apenas retratando fatos de forma bem sucinta. Conhece a história melhor do que eu. Sabe que Ananias foi para o barro, né? Chão, caiu fulminado. Em seguida chega a sua esposa, confirmando a mesma história, mesma coisa vai ser dita para ela, e ela também, fulminada, morre. Por quê? Não estavam mentindo para o homem de Deus, mas para o próprio Deus. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Que é isso, pastor? A morte de duas pessoas é coisa linda. Eu estou falando do dom em evidência. Estou falando do dom da ciência. Estou falando do dom da revelação. Manifestando-se no... pelo amor de Deus, crente. Que é isso? Lindos e perfumados professores, fiquem à vontade. Então, eu trouxe aqui essa história, essa pauta que eu achei aqui muito linda. Eu precisava dividir isso aqui com vocês, compartilhar isso aqui com vocês. E a gente continua dizendo, mas me parece, no entanto, que uma interpretação mais ampla é preferível. Eu, diz o autor, eu concordaria com Leslie B. Fly, que disse o seguinte: o dom da palavra da ciência é o carisma que habilita o crente a pesquisar, sistematizar e sumarizar os ensinamentos da palavra. Lindo demais isso aqui, gente. Por meio dele, o crente se torna capaz de adquirir uma profunda percepção da verdade divina. Que isso! Essa capacidade sobrenatural ilumina os pensamentos de Deus, não discerníveis pela razão humana. Olha que lindo isso aqui. Eu poderia deixar um presente desse assim de fora para vocês? Não podia, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu terminar, né, essa pauta aqui. Desde que o conhecimento ajuda os outros, somente quando é comunicado, Paulo fala da palavra, da ciência. Essa capacidade está intimamente relacionada com o dom de ensinar. Pegou a visão? Oh Deus! Aleluia! Espírito Santo. Eu não poderia deixar isso aqui de passar isso aqui para vocês. Não poderia. Tá? Então, ó, vamos fechar. Eu esqueci rapidinho, né? Olha, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos para o 2. Sua função, número 2, função. O dom da palavra da ciência não visa servir os propósitos triviais, como descobrir o significado de tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade, diz o autor. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Isso aqui é interessante porque, veja bem, ele falou uma coisa aqui muito boa, tá? Não visa propósitos triviais. Qual é o nome da mulher do fluxo de sangue? Meu Deus do céu. Tudo bem, você pode até descobrir, Deus já vai até te dar, mas isso não tem nada a ver com a palavra da ciência. Não, isso aí é uma curiosidade humana que você resolveu correr atrás para descobrir. Isso aí Deus até vai te mostrar caminhos, mas não tem nada a ver com sabedoria, ou não tem nada a ver com a palavra da ciência. Não tem não, querido, leva a mão não. Não, porque a palavra da ciência me levou a descobrir o nome da mulher do fluxo de sangue, me levou a descobrir o nome da mulher de Caim, me levou a saber o... Não, para, não viaja, aterriza. Ups, tá decolando fora do tempo, querido. Aterriza. Isso aí não tem nada a ver com a palavra da ciência, não. Quer ver na palavra da ciência tal? Eu já falei. Isso aí não tem nada a ver com a palavra da ciência, eu já falei para você. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus.
Qual é o propósito da palavra da ciência? O que estava oculto no coração de Ananias e Safira? Foi revelado a Pedro. Quem revelou? O Espírito Santo. Isso é o quê? Palavra da ciência. Revelação. Ah, pastor, mas eu descobri uma revelação. Não, não é uma revelação. Você cavou, você correu atrás, você descobriu, você queria. É isso. Ah, então foi Deus que me revelou. Não. Revelação seria automaticamente, sem você cavar, sem você buscar, sem você fazer nada, Deus, ó, não, o nome dela é isso. Apareceu lá. Tu tá dormindo, aí tu sonha, Deus dizendo, o nome da mulher é fulana de tal. Eu nem lembro mais o nome da mulher, esqueci até o nome da mulher. Teve um elemento que disse que o nome da mulher era Verônica. Eu falei, ah, para, não viaja não. Teve um agora que falou Miriam. Eu vou pro... Bom, ele buscou, cavou. Eu falei, Deus, eu preciso saber do nome, eu não vou ficar sem isso, tal. Correu atrás, deu para ele. Ele cavou para conseguir o nome. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Bom, se é Miriam, se é Verônica, eu não sei. Bom, os estudiosos que eu digo. Então vamos lá. Não me preocupei em querer saber o nome dela ainda. Mas, já que foi revelado para o meu amigo, quer dizer, ele descobriu que é Miriam, então que seja Miriam. Fazer o quê? É Miriam. Glória a Deus por isso. Agora, vamos lá. Ah, foi Deus que revelou para ele? Não, querido, ele cavou. O que eu realmente quero dizer aqui, ele cavou, ele correu atrás. Agora deixa eu te dizer, o que é revelação? Se ele chegou a Deus, eu preciso saber do nome, eu não sei, eu não posso ficar sem, eu quero saber o nome, tudo bem. Aí de noite ele dormindo, Deus aparecia para ele lá, ou mandava um anjo, sei lá, mandava uma palavra, coisa do gênero, ou ele acordava com um grito, alguém dizendo, Miriam. Aí sim, palavra da ciência. Ah, não, querido. Não, ele cavou a informação. Não confunda curiosidade, tá? Não confunda curiosidade, vontade com o dom da ciência, né? Pelo amor de Deus. Faça isso não. Ah, eu aterriza. Ou viaja não. Vamos lá. Número 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ele vai falar aqui sobre o profeta Eliseu, o episódio do rei da Síria, coisa linda. Olha só, o exemplo aqui de palavra da ciência. O que o rei da Síria fez? Pelo amor de Deus, gente, isso é uma história extraordinária. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. E vou te falar, o rei da Síria ficou nervoso, ele ficou brabo, tem um espião entre nós, não é possível, tem um fofoqueiro aqui, não é possível. Como é que eles ficam sabendo dos nossos planos lá? Meu Deus, coisa linda demais. Ele não conseguia surpreender os israelitas, porque não conseguia surpreender os judeus, né? Não conseguia. Tinha um homem de Deus lá, e Deus estava dando para ele um exemplo clássico da revelação ciência. Eu disse para você que no Antigo Testamento, tá, o vislumbre do dom da ciência é visto aqui com muita clareza na vida deste grande homem de Deus, Eliseu. Ele coloca até Daniel dentro da história também, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, tá? Quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta Daniel, capítulo 2. Ah, meu Deus do céu. Amém? No Novo Testamento, ele vai dizer que isso foi alocado à vida de Pedro quando desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que foi o primeiro fato evidente que a gente abordou. Amém, queridos? Fiquem à vontade, tem muita coisa linda aqui. Palavra da ciência, né? Palavra da ciência. Dá vontade da gente ficar dentro dela aqui e não sair. Vamos para o tópico de número 3 da lição, e no tópico de número 3 a gente vai abordar discernimento dos espíritos. Gente, isso aqui é importante demais. Particularmente, eu sempre, quando leciono ou quando estou palestrando sobre dons do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo, que é uma das áreas que eu gosto muito dentro da pneumatologia, eu amo pneumatologia, amo. E uma das coisas que quando a gente está lecionando, uma das coisas que eu falo com muita evidência que é sobre o dom de discernir, gente. O dom de discernimento é fundamental para a igreja. Toda a igreja precisa do dom de discernimento. Precisa, porque vou te falar, eu já vi cada coisa, gente. Cada coisa. Meu Deus do céu.
E eu também já fiz coisa que eu achei que eu estava fazendo errado. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo errado. Mas no momento do impulso eu fiz. Depois eu falei, Senhor, isso aconteceu, eu vou explicar para você pensar que eu estou fazendo coisas erradas. Mas tu fez errado. Não, eu vou te explicar como é que foi. Eu era diácono na época, eu estava na portaria da igreja e era o culto de libertação. Você sabe que o culto de libertação é uma guerra, né? Culto de libertação, pelo amor de Deus, gente, é guerra espiritual, é batalha espiritual. Entendeu? Então precisa realmente de um preparo espiritual muito forte. É muita oração, é muito monte, é muito jejum, é muita Bíblia, tá? É muita consagração, porque trabalho de libertação, meu irmão, é guerra, é guerra, é guerra, é batalha. E eu estava lá, eu e as irmãs dirigindo, e tinha um momento meu no trabalho, né? Eu tinha mais ou menos entre meia hora a 40 minutos para fazer uma parte dentro do trabalho. Desenvolveram isso e me colocaram lá. Eu falei, bem, glória a Deus. Eu sei que começou a acontecer algumas coisas dentro da igreja, né? E meu Deus do céu, eu comecei a ver, toda vez que Deus ia usar uma profetisa, um jovem se levantava e interrompia. E fez isso na primeira, segunda, na terceira vez a serva de Deus, que Deus queria usar em profecia para a igreja verbal, fez o jovem se calar, mandou ele se calar. Cala-te, você não veio aqui para falar. Você não tem autoridade para falar aqui. Porque na verdade quem estava se manifestando na vida do jovem não era o Espírito Santo, era um espírito maligno fazendo isso, querendo bagunçar e trazer confusão. E todas as vezes que ele fazia isso, causava um peso na igreja. É por isso que eu falo que o discernimento é importante. O discernimento vai dizer para você quem é que está operando na igreja. Quando é o Espírito Santo, a alegria. Quando é o homem falando, dá tristeza, agonia, vontade de ir embora. Quando é o espírito maligno, o ambiente fica pesado, tenso, tu não consegue ficar dentro do local onde ele está operando. É tenso demais. Então é o discernimento. O discernimento automaticamente já vai dizer para você. Quando o homem começa a falar dele mesmo em cima do púlpito, começa a dar aquela vontade de sair, pelo amor de Deus, agora está ficando já chato. Porque não é Deus, é o homem falando. É o discernimento falando, querido. Então, esse elemento, ele calou. Mas, você não sabe da maior. Aí o que acontece? Estou falando aqui do bom discernimento. O elemento me chega nesse mesmo trabalho e começa a falar em mistério. Você sabe que crente pentecostal é bênção, né? Rabiscou ali no mistério, ali, nem já cala e para ouvir. Eu continuo ligado, eu fico na minha. Se eu ver que ele vai profetizar e vai profetizar para a igreja, eu estou percebendo. Por quanto a minha igreja, eu fico na minha, eu vou escutar o que ele vai falar. Eu vou escutar. Entendeu? Foi mais ou menos assim. O cara foi profetizar para a igreja e começou. O cara profetizou meia hora, gente. Meia hora. Eu marquei no relógio meia hora de profecia. Eu fiquei, Jesus. Eu já estava assim, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui que eu vou te dizer não precisa de discernimento não, mas eu vou te falar. Sabe por quê? Porque ele chegou, quando ele terminou de profetizar, ele falou, por quanto eu tenho falado, meia hora, gente, por quanto eu tenho falado e neguinho não tem dado ouvidos. Então, pelo amor de Deus, teve crente que ainda glorificou, né? Você não acredita, né? O cara me profetiza meia hora e fala assim, por quando eu tenho falado e neguinho não tem dado vida, pelo amor de Deus. Não preciso nem de discernimento para dizer que isso aí não é Deus, nunca foi. Não, ele falou, pelo amor de Deus. Mas aí vem o discernimento, né? Na segunda-feira, tá ele lá de novo. Meu filho. O homem começou a querer sapatear daqui, começou a querer falar em língua daqui. E já estava entrando no meu momento, né? A irmã me deu o microfone, ele começou, a glória descendo da igreja, ele começou a usar, na mesma hora eu fui na direção dele, coloquei a mão no ombro dele e disse, cala a boca, você não veio aqui para falar nada. Que esse pastor foi bravo, foi rude. Falei, meu irmão, cala a boca, você não veio aqui para falar nada, você veio aqui para ouvir. Por quê? O cara que profetiza meia hora, no final da profecia diz, por quanto eu tenho falado que neguinho não tem dado ouvido, vai querer profetizar de novo? Não vai não. Você não veio aqui para falar nada. Beleza, desenvolvi o trabalho e tal.
Aí entreguei o microfone e fui para o meu local. Quando eu cheguei lá fora, eu falei, caraca, acho que eu fui brabo com o irmão, falei duro, né? Meu Deus do céu. Beleza. E ele ficou calado, não falou mais nada, acabou. Eu falei, acabei com a vida do irmão, gente, pelo amor de Deus. Que é isso? Gente, aí no final do trabalho, antes de terminar, eu estou lá na frente para receber a oração juntamente com a equipe. Me veio uma senhora, uma irmã que eu nunca vi na minha vida, nem sei de onde que veio. Saiu do lado do cantinho dela, veio na minha direção, chegou perto de mim e falou da minha chamada, do propósito que tinha na minha vida. E no final disse, por quanto eu tenho dado o dom de discernimento. Quando disse isso, foi direto para o rapaz com quem eu havia falado, e ela não tinha visto o rapaz. Ela chegou depois desse acontecimento. Quer dizer, ela chegou depois desse acontecimento, ela não tinha visto o que aconteceu. Ela foi direto no rapaz e disse para ele, porquanto assim diz o Senhor, você não veio aqui hoje para falar nada, você veio para ouvir. E pronto, foi embora. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou enganar. Até porque ele mesmo disse, eis que eu te dou o dom do discernimento. Então, gente, o dom do discernimento é um dom que eu valorizo muito e eu acho importante demais para a igreja. Entenda isso, para o líder principalmente, para aquele que pastoreia, para aquele que está à frente de departamento. O discernimento é fundamental. Tenha discernimento, ok? O discernimento anda juntinho com o dom da ciência, ok? Não são inseparáveis. Sabedoria, ciência e discernimento são fundamentais. Lembrando que no Antigo Testamento sabedoria foi interpretada como discernimento. Só que aqui a gente viu que é mais do que discernimento, é percepção sobrenatural. Pegou a visão? Vamos lá. Número 2. As fontes das manifestações espirituais. As fontes. Bom, queridos, eu vou ser muito sincero com vocês. As fontes das manifestações espirituais, eu não vou ficar aqui, tá? No tempo com essa pauta, eu vou deixar para vocês. Ele aqui coloca 3 origens de manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Ok? Ele coloca essas 3 manifestações em evidência. Tá bom? Todos nós sabemos que o dom de profetizar, ele traz dentro da sua característica, tá? Exortar, consolar e edificar. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá. Mas o autor coloca aqui, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, da mente humana ou de origem maligna. Lembra do episódio que eu citei do rapaz? Pois é, o rapaz queria profetizar dentro do ambiente, parecendo ser o espírito divino, e na verdade não era. Por quê? Porque todas as vezes que o clima se tornava gostoso e a serva de Deus entrava na dimensão para profetizar, ele interpelava ela, falando mais alto do que ela e pulando e correndo no meio da igreja, sem necessidade. Na terceira vez ele foi repreendido, ficou quieto e foi calado. Por quê? Era uma operação maligna. Por que você diz que é maligna? Porque o ambiente estava realmente desconfortável. Ok? E quando é uma profecia do homem, foi a profecia do cara que profetizou meia hora falando do cabelo, da saia, da unha, do vestido, do brinco, da tiara, daquele negócio que as mulheres prendem aqui atrás com um nome estranho. E só falou disso. Moral da história. Por quanto eu tenho falado, e falou, eu estou lá. Sem ser brincadeira, eu estava lá sem Jesus. Ninguém estava glorificando, ninguém estava sentindo nada. Mas o engraçado é que faltou ali de repente em mim na época, faltou em mim um pouco de sabedoria, faltou em mim também. Mas eu até por uma questão de respeito e ética, a família do rapaz, que sempre estava conosco ali, eu fiquei quieto, né? Deixei. Só que quando ele terminou e falou, por conta eu tenho falado neguinho, não tem nada a ver, daí eu tive que rir, eu tive que gargalhar, eu tive que, pelo amor de Deus, gente, arrego, né? Desculpa a expressão que eu usei aqui agora, mas eu falei, pelo amor de Deus, né? Até gíria agora Deus está falando, chega, isso é o cúmulo da insanidade. Aí a igreja se ligou. Né? A igreja se ligou. Então, gente, existe a profecia do homem e existe a profecia, quer dizer, existe, né, manifestações proféticas do homem e do espírito maligno.
para querer bagunçar. Por isso que o discernimento é fundamental, ok? Então, amados, o discernimento de espíritos não é uma habilidade para descobrir as faltas alheias, mas sim uma capacidade sobrenatural para você distinguir no ambiente o agir de Deus, o agir do homem e o agir dos espíritos malignos, ok? O discernimento ele vai trabalhar de acordo com a sabedoria, a percepção sobrenatural. Por quê? Quando ele se afilia à percepção sobrenatural, ele vai dar a visão correta e coerente dos fatos que estão acontecendo no ambiente, ok? E aí, se precisar, a ciência entra com a sua revelação. Amém? Isso é lindo demais. Bom, querido, número 3, discernindo as manifestações. Gente, eu já falei sobre isso aqui. Eu vou ficar repetindo a mesma coisa, discernindo as manifestações. Bom, eu acho que eu estou falando desde o 1, passei pelo 2 e no 3 a gente vai falar de novo sobre essas manifestações. Ok? Então, queridos, fiquem à vontade. Mas dentro dessa questão aqui, quando ele fala sobre discernindo as manifestações, a gente vai ver que temos manifestações de falsos profetas. Temos manifestação de falsos profetas, ensinamentos falsos, tá? Heresias, tantas coisas que acontecem no meio, tantas falácias e tantas baboseiras. E aí o dom do discernimento vai dizer para você, não, querido, isso aí não é Deus nunca, tá? Essa profecia é falsa, ok? Síndromes de Balaão, querido, sendo pagos para profetizar o que o homem quer, mas aí quando Deus entra em evidência diz, meu querido, tu não vai profetizar o que você quer, você vai profetizar o que eu vou mandar, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele não se vende. O verdadeiro homem de Deus não se vende, a verdadeira mulher de Deus não se vende, não se troca. Então pega a visão e entenda isso aqui. Pega a visão e entende isso aqui. Discernimento é fundamental, ok? Discernir as manifestações espirituais. Eu preciso saber que tipo de manifestação está acontecendo no ambiente. E quando eu sei que a manifestação do ambiente não está direcionada debaixo do agir de Deus, precisa ser consertado, precisa ser eliminado se preciso for. Então, senhoras e senhores, professores, orientem com dedicação. Líder, oriente com dedicação. Ok? Ok? Bagunça é lá para a igreja de Corinto. Aqui não. Ok? Bagunça é para lá. Aqui não. E mesmo lá Paulo foi colocar ordem. Então, querido, aqui é ordem. Ordem e decência. E quem trabalha com ordem e decência é o Espírito Santo. Pega a visão. Ok? Então, vamos discernir as manifestações. Vamos discernir, tá? Para que a gente não venha a ser enganado. O discernimento é fundamental em todas as áreas, inclusive, no líder é fundamental, tá? Nós não usamos os dons para benefício próprio. Nós não usamos os dons para nos autoproclamar. Não usamos os dons para isso, tá? Eu espero ter sido claro, tá? Eu espero que você entenda, concluindo esta lição, da necessidade que a igreja tem, tá? Eu espero que você compreenda, porque foi Jesus quem viu que a igreja precisava, foi Jesus quem enviou o Espírito Santo, porque a igreja necessitava de dons de revelação, precisava de dons para fortalecê-la, precisava de dons para torná-la convincente, precisava de dons para fazer com que a sua visão não fosse deturpada, ok? Então, queridos, em relação aos dons, faço eu minhas palavras de Paulo, não sejais ignorantes.
Amém? Que Deus vos abençoe. Por quê, pastor? Quem é usado pelo Senhor não se deixa enganar. Tá bom? Deus vai te falar. Às vezes Deus está falando com você e você não percebe que Deus está falando com você, arrebenta a cara. Deus não me falou, Deus falou com você, você que não ouviu. Então é preciso termos discernimento, percepção. Pegou a visão? Que Deus te abençoe. Espero ter sido, de tudo que eu falei aqui, se você gravou 10%, eu já fico feliz. Tá bom? Não se esqueçam, nosso canal EBD Adelvi aguarda por você. Passe lá, deixe seu like, faça seu comentário se quiser, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Divulgue o canal EBD Adelvi. Ok? Então, meus queridos, que Deus abençoe e até a próxima. Bom? A próxima vai ser bênção.